Graça e paz, queridos, você que está nos assistindo aí em mais um episódio aqui do nosso podcast, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida e estamos em uma série muito tremenda, falando de áreas específicas que o ministério pode atuar. Dentro dessa série que nós estamos trabalhando, já falamos sobre o marketing dentro da igreja, a área de missões, a parte juvenil, já falamos sobre a parte infantil dentro de uma igreja e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto hiper importante para qualquer igreja, que é a intercessão. Nós sabemos que como igreja nós nos movemos no reino espiritual e se nos movemos no reino espiritual é importante demais nós termos o clamor, a oração para gerar esse avivamento. E para falar disso, nós estamos aqui com uma das pessoas que compõem a nossa área de intercessão, que é a pastora Nete Bastos. Seja bem-vinda, pastora. Tá aqui fazendo parte desse tempo, falar de um assunto que é muito importante, não só para a nossa vida pessoal, como o ministério. E eu me sinto honrada em falar disso, que tanto tenho aprendido nesse período que estou aqui no Norte-Leste, como intercessora também. Amém, muito tremendo, muito tremendo. Agora, pastora, fala aqui para essa turma o que vem a ser a intercessão, como é que um cristão pode exercer esse papel dentro de um ministério, de que forma as igrejas podem atuar dentro dos seus ministérios com esse papel tão importante. A intercessão, ela é tomar para si uma causa e lutar para ela para que venha a existência e ver o sobrenatural acontecer, né? Trazer a existência do sobrenatural. Muitas das vezes a gente entra na intercessão achando que a oração ela é uma intercessão, mas nem toda oração é uma intercessão, mas toda intercessão é uma oração. Então isso é fundamental no papel da igreja, entender que a intercessão ela abre os céus para um mover, para uma atmosfera diferente. Então nós como cristãos nós temos que aprender a importância da intercessão no ministério, uma intercessão posicionada. Aprendi com a intercessão posicionada que somos como um soldado tirando serviço nos nossos plantões, sem dar brechas e abrir legalidade para a atuação de Satanás dentro de um ministério ou na vida com Deus. Isso é muito forte. A gente, quando percebe a questão da intercessão, você vê que o inimigo ele não para, né, pastora? Ele atua o tempo todo, ele está o tempo todo ativo, o inimigo está o tempo todo posicionado e, infelizmente, muitas vezes o que falta é a igreja se posicionar, porque a igreja acaba que não se posiciona e como a igreja não se posiciona e Satanás sempre está posicionado, ele avança. E tem algo que é muito interessante, enquanto nós estamos discutindo se vamos para o culto de domingo ou não, ele está atuando e atacando as nossas vidas. Então isso é muito forte. Agora, pastora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente percebe como cresceu esse pilar de intercessão no nosso ministério. Acho que nos últimos anos tivemos um crescimento muito poderoso e eu queria que a senhora comentasse aqui para quem está nos ouvindo agora, como é que esse trabalho tem sido feito aqui dentro do ministério? O ministério, ele abriu esse trabalho de intercessão, ele levantou muitos homens e mulheres de Deus na questão espiritual, a ter conhecimentos que não tinham. Que eu era uma pessoa que quando eu cheguei no Norte-Leste, eu achava que eu sabia orar. Mas quando eu comecei a fazer a escola de intercessão que esse ministério propõe, e proporciona aos membros fazerem de graça, né? De graças, com aulas, eu aprendi muita coisa. E aprendi sobre o nosso posicionamento na intercessão, aprendendo sobre as aulas, os conteúdos espirituais, como se colocar numa batalha espiritual, e isso a gente aprendeu na escola de intercessão que tem no ministério. E isso foi uma explosão no nosso ministério, na minha vida pessoal, assim como tem sido e a gente tem testemunhado na vida de outros intercessores. Então eu aprendi a intercessão dentro do ministério. Eu não sabia o que era a intercessão, não sabia como era me posicionar, como era me colocar numa guerra espiritual. Eu achava que sabia orar, mas a partir do momento que entramos na escola de intercessão, muita coisa na nossa vida mudou, no nosso ministério. Então, pastora, de fato, é verdade. Agora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem
para essas pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acredito que tenha pastores que estejam nos ouvindo, líderes de rede, eu acredito que tenha líderes de células, líderes de gerações, enfim, líderes ministeriais, e eles passam desafios, eles passam as suas guerras, esses desafios diários, né, que eles estão enfrentando, exatamente por estarem em uma posição que necessita de fortalecimento espiritual. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas acerca de como eles podem atuar e estarem vigilantes no reino espiritual. O principal, né, é ter uma equipe de intercessão, levantar a sua equipe de intercessão, não só dentro do ministério, dentro da igreja, mas como nas suas células, cada líder de célula ter um intercessor na sua geração, na sua equipe. Isso faz toda uma diferença, porque o intercessor, ele está ali posicionado a interceder pelos céus naquele lugar. A mesma coisa na igreja. E na igreja nós sabemos que a intercessão, ela move os céus sobre a dispersão. Então toda a igreja, ela precisa buscar o conhecimento da intercessão. Nós temos tido muitas experiências, encontros, sendo poderoso com a equipe de intercessão posicionada. E uma equipe de intercessão posicionada, ela se coloca nos pilares principais, que são nos lugares, ao lado da igreja e atrás quando o pregador está pregando. Se não tem uma equipe, a igreja está dispersa, porque não tem os guardiões ali se posicionando para trazer a atmosfera diferente. É isso. Agora você perceba que, como muitas vezes a gente atua em algo, né, pastor? Isso é interessante. Você atua em algo que necessita de uma ação espiritual, aí você está lutando contra o inimigo que é espiritual com armas naturais. Aí às vezes a gente não entende por que o ministério não cresce, por que parece que a igreja não absorveu aquela mensagem, por que muitas vezes você não vê a igreja dando fruto da mensagem que você prega. É porque exatamente, talvez você esteja lutando com o inimigo que é espiritual com armas naturais, com armas carnais. E a Bíblia fala que a nossa luta, as armas da nossa milícia, elas não são humanas, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, perceba isso. O mais interessante, apóstolo, que o intercessor, ele não senta, o intercessor, ele fica posicionado. Então, a equipe de intercessão, quando as igrejas elas levantam isso e elas têm os seus intercessores, cada intercessor ele tem a sua missão ali naquele lugar. Então, o intercessor ele fica o tempo todo conectado, porque eu também aprendi que a intercessão sem unidade, ela não é intercessão. Então, uma equipe de intercessão, ela se move na unidade de cada um tomar a sua função e ser guardiões do ministério, da igreja, da célula. Então, é muito importante cada líder, cada igreja buscar o conhecimento da intercessão no seu ministério. É, isso aí. Olha que tremendo. Eu espero de verdade que você tenha sido muito edificado nesse tempo. E hoje eu posso dizer, nós estamos falando de algo muito sério. Aqui nós encaramos a intercessão como um dos principais pontos do ministério. São de fato os guardiões, aqueles que estão orando alertas nos pontos principais desse ministério. Nós temos isso. O pastor Fábio, que é o intercessor do nosso ministério, o líder da intercessão, todo o culto, quando domingo eu estou aqui pregando, antes de começar o culto, ele vem aqui e me faz a pergunta: você quer que eu ore pelo quê? Você quer que a gente interceda pelo quê? E aí quando eu tenho um comando específico, esse comando é dado e ele segue com a equipe no comando específico que é dado. Quando a gente percebe que é um culto que precisa de ações espirituais, ele direciona a equipe para ações espirituais. Então eu digo para você, esteja alerta, posicione sua equipe, esteja como equipe orando, intercedendo durante toda a semana, né? Às vezes tem comandos específicos de intercessão para a semana, os intercessores ficam intercedendo para a semana. Eu sempre digo aqui que tem ações nossas que se a gente não tiver intercessão, não passa de um evento. Por exemplo, uma vigília, eu vou fazer uma vigília. Se eu não posiciono a intercessão, amigo, não vai passar de uma noite mal dormida. Porque muito sono, muita dispersão, muito isso, muito aquilo, muitas lutas, muitas guerras, e a gente não sabe por que tantas guerras. E aí a gente entra naquela linha do diabo está se levantando, o diabo está se levantando, mas não manda o diabo sentar. Então, eu digo para você, posicione sua igreja,
posicione sua equipe de intercessão e comece a vencer determinadas batalhas que talvez você esteja passando perrengue para vencer. Amém? Que Deus possa te abençoar muito, que a sua igreja entre debaixo de um novo nível, entre debaixo de um novo tempo, que você vença suas batalhas espirituais e se transforme em um homem e uma mulher posicionados no alto. Você que está ouvindo, talvez, não sou nenhum líder ministerial, apóstolo, mas eu tenho certeza que você aprendeu também sobre armas espirituais e como está posicionado nesse sentido. Amém? Agradeço, pastora, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar do seu conhecimento também com os nossos irmãos. Deus abençoe a tua vida, queridos. Te espero no nosso próximo episódio. Graça e paz.